Eu não vou fazer a leitura completa do meu parecer, porque ele está com 15 páginas, e o da Josete estava com 3, então, senão acho que a gente vai ficar muito tempo, mas inclusive, alguns itens já foram citados no parecer da Josete, que principalmente são as irregularidades, né? Então, eu vou ler o início, algumas partes que eu considero mais importantes, fazer um resumo, tentar explicar de forma clara para os vereadores, e aí, para a gente seguir para discussão e votação. Então, nós analisamos, né, as prestações de contas do exercício 2015 de forma exaustiva, até agradeço bastante a minha equipe, o meu assessor de fiscalização, Gabriel, que está aqui comigo, e toda a minha equipe que auxiliou bastante. Agradeço também o João Carlos, que está nos apoiando também na Comissão de Finanças, que também nos ajudou. Agradeço o vereador Serginho, a vereadora professora Josete, que são vereadores experientes e que eu consultei bastante e me apoiaram aí nessa análise da prestação de contas. O relatório integral do Tribunal de Contas, ele tem em torno de, todas as peças, em torno de 1.000 páginas, e eu e a minha equipe, a gente leu, se aprofundou, para tentar realmente entender, né, também consultamos bibliografia referente a isso, outra jurisprudência de outros tribunais de contas, do próprio Tribunal de Contas aqui do Paraná, né, outras decisões. Então, a gente realmente se aprofundou bastante nessa análise, tentando fazer uma análise bem técnica, né? E como foi mencionado no parecer lido pelo vereador Serginho, o relatório do Tribunal de Contas, durante todo o relatório, ele conclui, ele identifica irregularidades, né? E as principais irregularidades, como foi falado, consiste no resultado orçamentário negativo, a falta de pagamento da Previdência, né, contas bancárias com saldos a descoberto, fontes de recursos com saldos a descoberto, entrega dos dados do mês 13 em atraso, durante todo o parecer, o tribunal vai concluindo pela irregularidade e pela reprovação das contas. Mas, ao final, após até ouvir o contraditório, efetuar análises adicionais, aí o tribunal acaba, ao final, aprovando com ressalvas. O que nós entendemos, né? Que a maior parte desses itens que foram mencionados, eles são motivos para irregularidades. E, inclusive, até depois eu cito aqui, mas a maior parte dos itens são itens bem significativos, né? Sendo que o principal deles, inclusive, o saldo negativo, né? Um rombo, como se fosse um rombo nas contas de mais de 200 milhões de reais ao final do ano, e a gente entende que são itens muito significativos. Além dos itens apontados, no meu parecer, se vocês conseguiram olhar, lá onde eu falo em considerações adicionais, o que a gente apontou? Que o que acontece? O Tribunal de Contas, ele vai pela aprovação, justificando que no Tribunal de Contas existe uma jurisprudência de que quando esse rombo, esse saldo negativo, né, esse prejuízo financeiro é de até 5%, eles acabam aprovando. Então, é como se fosse, né, um critério que, em geral, o Tribunal de Contas usa para aprovar as contas. Só que o que acontece? Inclusive, jurisprudências do próprio tribunal, que daí eu vou ler aqui, eu entendo que é importante para vocês, eles dizem assim, ó, um acórdão, né, um parecer do próprio tribunal, número 154 de 2021, ele diz que a margem de tolerância, hora discutida, que é os 5%, não deve ser aplicada de forma objetiva e indiscriminada, ou servir como uma espécie de salvo-conduto a gestores descompromissados com a atuação fiscal responsável, planejada e transparente, exigida pelo inciso 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o próprio tribunal determina que esse 5% não pode ser usado somente ele, que tem que ser analisado outros critérios. Um deles, inclusive, é a recorrência desse tipo de irregularidades e a questão da gestão, né? E quando a gente observa as contas da gestão do prefeito, né, de 2015, que era o senhor Gustavo Fruit,
o que acontece? As receitas, nos anos de 2013, 2014, 2015, ela só foi aumentando. No ano de 2013, o total das receitas foi de 3 bilhões 600. No ano de 2014, foi de 3 bilhões e 900, e 2015, 4 bilhões 463 milhões. Mesmo assim, o resultado negativo também foi aumentando, ou seja, as despesas e as dívidas também aumentaram. Então, em 2013, o resultado ajustado do exercício foi negativo em 145 milhões. Em 2014, ressalvo que ainda as contas não vieram para a prefeitura, mas nós conseguimos ver os demonstrativos nos sites, né, da prefeitura e do próprio Tribunal de Contas. Em 2014, o resultado ajustado do exercício ficou em negativo em 138 milhões, e em 2015, negativo em 9 milhões. Então, o resultado financeiro acumulado, daí é outro índice, né, que é o resultado financeiro acumulado, ele ficou negativo também em 2013, em 87 milhões, 2014, 189 milhões, e 2015, 202 milhões. Ou seja, mesmo com uma arrecadação crescente, a dívida cresceu numa proporção maior e os resultados negativos também se mantiveram. Então, essa gestão, ela manteve esses problemas de gestão que são apontados pelo Tribunal de Contas, eles se mantiveram aí ao longo dos anos. Inclusive, essas contas de 2014, 2015, ainda não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, né, não posso afirmar, mas provavelmente justamente por problemas que estão sendo identificados e que a gente vai acabar tendo que discutir, provavelmente na nossa legislatura ainda. Né? Então, além disso, aí, como eu falei, lá em considerações adicionais, a gente avalia o seguinte, um dos problemas, vou tentar, para não precisar ler no detalhe para vocês, né, mas eu vou ler o início aqui para tentar ficar claro, e daí eu vou explicando. Então, ademais, considerando as conexões entre os dois indícios de regularidade dos itens 1, 2, 4 e 5, né, que foram os índices apontados, que estão também no parecer da professora Josete, serão analisadas também em conjunto. Segundo a instrução 2575 de 2019, da Controladoria Geral, peça 122, as contas bancárias também são lançadas na contabilidade e apresentaram saldos negativos em 31 de dezembro de 2015. Acrescentam um valor negativo de 12 milhões, ocasionou um erro. Enfim, ele menciona mais valores de dívidas que foram empenhados da folha de pagamento no valor de 39 milhões 975 mil, referente à folha de pagamento, depois 26 milhões 915 mil, referente à parte líquida dos servidores, e o valor de 13 milhões, referente às consignações. Acrescentam que a parte líquida dos servidores foi financeiramente paga, em sua integralidade, em dezembro de 2015, ficando pendente a parte consignável, cujos repasses financeiros ocorreram no mês seguinte, no caso, no exercício de 2016. Então, para vocês entenderem, nesse exercício de 2015, foram baixadas contas da contabilidade, como se elas tivessem sido pagas, no entanto, não foram pagas, e com isso distorcendo o resultado financeiro. Ou seja, aí nessa parte que eu li para vocês, mais para frente, a gente demonstra que se elas não tivessem sido baixadas da contabilidade, o resultado financeiro negativo seria maior ainda do que foi. Então, a conclusão do Tribunal de Contas, ela menciona que esse percentual em relação ao total da receita foi de 3,92%, ou seja, foi abaixo dos 5%, que eu mencionei para vocês, que foi o critério utilizado pelo Tribunal de Contas. No entanto, quando a gente considera esse resultado negativo a maior do que foi baixado da contabilidade, não foi pago, esse percentual fica acima dos 5%, entende? Então, é mais uma evidência, além dos pontos apontados pelo Tribunal de Contas, é mais uma evidência de problema nessas contas. E aí, ali a gente demonstra de forma detalhada, indicando as contas, indicando os documentos do Tribunal de Contas que nós avaliamos, que estão demonstrados, e esses cálculos, né, que nós demonstramos. Sendo assim, seria esse mais um indício de irregularidade das contas. Então,
o meu parecer, né, nós entendemos que analisando todos os autos, analisando toda a documentação, os itens apontados como irregularidade, que é muito difícil ir pela aprovação e que provavelmente nós, como Câmara, teríamos que ir pela rejeição dessas contas. Existe um grande indício de que as contas poderiam ser rejeitadas pela Câmara, tá? O que acontece? Para que seja respeitado o direito ao contraditório, à defesa, à ampla defesa, o meu voto é por mais informações para que a gente possa ouvir o gestor da época ou seu representante, as justificativas dos itens apontados pelo Tribunal de Contas e também apontados no meu parecer, para realmente concluir. Então, na conclusão do meu parecer, né, eu aponto que, em virtude dos pontos supracitados, é recomendada a rejeição das contas do município de Curitiba. E considerando essa possível ou provável rejeição, né, o meu voto é por mais informações para que a Comissão de Finanças, a Câmara, convide, oficie o gestor responsável, seu representante, para prestar esclarecimentos a respeito dos pontos citados acima, principalmente os pontos citados nas considerações adicionais, porque esses pontos não foram ouvidos no detalhe, né, não constam, pelo menos na documentação do Tribunal de Contas, para prestar esclarecimento para essa comissão, para essa Câmara, para que nós possamos avaliar de forma mais técnica, mais essa questão das finanças, né, para daí sim chegar a um parecer conclusivo. Né? Eu destaco que os 249 milhões, que foi o resultado negativo, é um valor relevante para a cidade, é um valor que é um valor acima da maior parte das obras realizadas na nossa cidade, ou seja, é um valor importante que né, poderia trazer benefícios concretos para a população em Curitiba, e eu também reforço a análise técnica dessa comissão em relação aos aspectos financeiros e econômicos. Então, por isso, esse é o meu voto, eu peço o apoio dos vereadores em votar comigo para que a gente possa se aprofundar ainda mais no assunto e fazer aí um parecer conclusivo mais técnico.